Abril de 1945. A Segunda Guerra Mundial já se aproximava do fim, mas ainda falta derrubar o coração do Terceiro Reich, Berlim. Uma cidade destruída por bombardeios, cercada por milhões de soldados soviéticos e defendida até o último homem por tropas alemães, jovens recrutas e civis desesperados. A queda de Berlim não foi apenas mais uma batalha. Ela representou o colapso final do nazismo e o símbolo do triunfo aliado sobre a Alemanha de Hitler. Durante semanas, as ruas da capital alemã se transformaram em um campo de batalha brutal, onde cada esquina, cada prédio e cada ruína era defendida com unhas e dentes. Hoje, no canal Ecos do Mundo, você vai conhecer em detalhes os últimos dias da Segunda Guerra na Europa, na luta sangrenta que pôs fim a uma era de destruição. Esta é a história da queda de Berlim, a última batalha da Segunda Guerra. Enquanto o Terceiro Reich se desintegrava, o Exército Vermelho avançava com força esmagadora rumo à capital nazista. Em meados de abril de 1945, mais de 2,5 milhões de soldados soviéticos, apoiados por cerca de 6.000 tanques e 40.000 peças de artilharia, cercavam Berlim por todos os lados. A cidade, já devastada por incessantes bombardeios aéreos, estava completamente isolada do resto da Alemanha. Nenhum suprimento chegava e a população civil vivia em meio a ruínas, fome e medo constante. Do lado alemão, a situação era desesperada. Restavam aproximadamente 1 milhão de homens para defender o Reich, mas grande parte não tinha condições de enfrentar um inimigo tão numeroso e bem equipado. Entre eles estavam veteranos exaustos das frentes orientais, mas também adolescentes da juventude hitlerista e idosos da Volkssturm, convocados às pressas, muitos mal treinados e armados apenas com rifles antigos ou lança-roquetes portáteis. Ainda assim, Hitler ordenava que cada rua fosse defendida até o último soldado. As linhas externas de defesa ruíram rapidamente. O primeiro e o segundo fronte belorussos, comandados por Zhukov e Rokovsky, e o primeiro fronte ucraniano de Konev apertavam o cerco de maneira coordenada, avançando como um punho de ferro sobre a capital. As batalhas em torno do rio Oder e da fortaleza de Seló já tinham custado dezenas de milhares de vidas, mas abriram o caminho para o ataque final. Sem apoio aéreo significativo, já que a Luftwaffe praticamente não existia mais, os alemães assistiam impotentes ao céu ser dominado por caças e bombardeiros soviéticos. Enquanto isso, a artilharia russa disparava uma quantidade absurda de munição. Só na preparação para o ataque a Berlim, mais de 1 milhão de projéteis foram lançados, sacudindo o chão e cobrindo a cidade de fumaça e destroços. A partir do dia 20 de abril, aniversário de Hitler, os primeiros combates chegaram às áreas externas de Berlim. Era o início da luta final. A capital do Reich estava cercada e o relógio da derrota começava a contar seus últimos dias. No fim de abril de 1945, o Exército Vermelho atravessou as defesas externas e entrou definitivamente em Berlim. A cidade, já arrasada por bombardeiros aéreos e artilharia, transformou-se em um verdadeiro labirinto de ruínas, ideal para combates corpo a corpo. Cada quarteirão, cada ponte e cada estação de metrô tornaram-se pontos de resistência desesperada dos defensores alemães. Para abrir caminho, os soviéticos empregavam táticas brutais. Tanques T-34 avançavam pelas avenidas, apoiados por infantaria que limpava prédio por prédio, muitas vezes com lança-flamas e granadas. O avanço era lento e custoso. As tropas alemãs aproveitavam cada ruína como fortificação improvisada, emboscando os blindados soviéticos com o pouco que restava de munição e lança-foguetes Panzerfaust. O barulho era ensurdecedor. Estima-se que, apenas durante os dias mais intensos do combate urbano, a artilharia soviética disparou mais de 1 milhão de projéteis, destruindo bairros inteiros. O Reichstag, a chancelaria e o Tiergarten se transformaram em fortalezas. Jovens da juventude hitlerista,
civis armados e veteranos misturavam-se nas linhas de defesa, lutando com fanatismo, mesmo sabendo que a derrota era inevitável. Enquanto isso, milhares de civis se escondiam em abrigos subterrâneos e estações de metrô. O medo da revanche soviética, depois de anos de ocupação alemã no leste, era enorme. Muitas famílias viviam dias de terror, entre fome, frio e bombardeios incessantes, sem saber se conseguiriam sobreviver à batalha. Apesar das perdas pesadas, o avanço soviético não parava. Para Stalin, conquistar Berlim rápido era uma questão de prestígio internacional. Ele queria a vitória antes que os aliados ocidentais chegassem. Por isso, Zhukov e Konev receberam ordens claras. A bandeira soviética deveria tremular sobre o Reichstag a qualquer custo. O preço seria pago em sangue, em uma das mais ferozes batalhas urbanas da história. Enquanto Berlim ardia em chamas e os soviéticos avançavam rua por rua, no subsolo da chancelaria do Reich, Adolf Hitler passava seus últimos dias em um bunker escuro e claustrofóbico. Era o centro de um regime em colapso. Cercado por generais, secretárias e membros próximos do partido, o Führer ainda acreditava em contra-ataques milagrosos de exércitos que já não existiam. O bunker, protegido por toneladas de concreto, tornou-se o palco dos últimos atos do Terceiro Reich. As discussões eram marcadas pelo desespero. Generais como Werner Keitel e Alfred Jodl tentavam convencer Hitler da realidade, mas ele recusava-se a aceitar que a guerra estava perdida. As ordens que saíam do bunker eram na maioria das vezes impossíveis de cumprir. Divisões fantasmas, unidades já destruídas, contraofensivas que nunca aconteceriam. Enquanto isso, a situação na cidade piorava a cada hora. Civis se amontoavam em abrigos subterrâneos, sem água, comida e esperança, enquanto acima deles os combates prosseguiam sem trégua. Tropas soviéticas avançavam em direção ao centro e os canhões já ecoavam nas proximidades da chancelaria. No dia 22 de abril, Hitler finalmente teve um colapso. Ao perceber que as divisões que esperava jamais chegariam, admitiu diante de seus generais que a guerra estava perdida, mas ainda assim recusou-se a abandonar Berlim. Declarou que permaneceria na capital e morreria ali como símbolo de lealdade à sua própria ideologia. Naqueles dias finais, o bunker também foi cenário de decisões dramáticas. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, jurou permanecer até o fim. Eva Braun, companheira de Hitler, casou-se com ele em uma cerimônia simples, realizada poucas horas antes do desfecho. A atmosfera era de resignação e tragédia iminente. Enquanto os últimos defensores de Berlim eram empurrados cada vez mais para o centro da cidade, o coração do nazismo se preparava para o seu último suspiro. No fim de abril de 1945, as forças soviéticas já haviam alcançado o coração de Berlim. O Reichstag estava cercado, a chancelaria em ruínas, e os sons da batalha ecoavam a poucos metros do bunker onde Adolf Hitler passava seus últimos dias. Não havia mais saída, o Terceiro Reich estava condenado. Em 30 de abril, depois de se despedir de seus oficiais mais próximos e de ter celebrado um casamento apressado com Eva Braun, Hitler tomou sua última decisão. Refugiado no seu bunker, ingeriu cianeto e disparou contra a própria cabeça. Eva Braun também escolheu a morte, envenenando-se ao seu lado. Seus corpos foram queimados no jardim da chancelaria por ordem dos auxiliares, para que não fossem exibidos como troféus pelos inimigos. A notícia se espalhou rapidamente entre os que pouco ainda resistiam na cidade. Joseph Goebbels e sua esposa Magda permaneceram fiéis até o fim. Eles envenenaram seus 6 filhos no bunker e em seguida tiraram a própria vida. Era o símbolo macabro da destruição de todo um regime. Enquanto isso, nas ruas de Berlim, o combate continuava com ferocidade. O Exército Vermelho hasteou sua bandeira sobre o Reichstag em 2 de maio de 1945, em uma cena que se tornaria icônica. Para os soviéticos, aquele momento representava não apenas a vitória sobre a Alemanha, mas também a vingança por anos de sofrimento e destruição causados pela invasão nazista. Poucos dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinaria a rendição incondicional. O sonho do Terceiro Reich de 1000 anos durou apenas 12, terminando em ruínas, fogo e sangue. O mundo assistia ao colapso de uma das ditaduras mais brutais da história. Com a rendição alemã, a Segunda Guerra na Europa chegava ao fim. Berlim, antes o coração do Terceiro Reich, agora não passava de uma cidade em ruínas.
mais de 80 mil soldados soviéticos morreram durante a batalha final. E estima-se que cerca de 100 mil civis tenham perdido a vida nos combates ou em consequência da fome e dos bombardeios. Foi um preço altíssimo pago por uma vitória que mudaria o rumo do mundo. A bandeira vermelha erguida sobre o Reichstag tornou-se o símbolo do triunfo soviético, mas também marcou o início de uma nova era, a Guerra Fria. Berlim, dividida entre as potências vencedoras, deixaria de ser apenas a capital alemã para se transformar no epicentro da disputa entre Estados Unidos e União Soviética nas décadas seguintes. A queda de Berlim não representou apenas a derrota militar do nazismo, mas também o fim de uma ideologia baseada no ódio e na destruição. Foi o encerramento de uma guerra que deixou mais de 70 milhões de mortos em todo o mundo e que transformou para sempre a história da humanidade. E se você se interessa por batalhas decisivas da Segunda Guerra, não pode perder o nosso último vídeo sobre a Batalha de Stalingrado, o Inferno na Terra, onde mostramos como a resistência soviética virou o curso da guerra contra a Alemanha nazista em um dos confrontos mais sangrentos da história. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Ecos do Mundo, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a trazer mais histórias épicas e impactantes da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio da história.